Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de eletricidade básica, tá? Continuaremos falando de alguns conceitos aí do capítulo de circuitos em paralelo. Vamos comentar um detalhe sobre fontes de tensão em paralelo. Nós já tínhamos visto, quando a gente coloca duas fontes de tensão em série, o que acontece, né? Se elas tiverem a mesma polaridade, o valor da tensão das duas é somado. Se elas tiverem polaridade diferentes, né, a gente tem que fazer um valor menos o outro, e a polaridade que fica no circuito é a que for de maior valor, tá? Então, já em fontes de paralelo, né, devido ao fato de a tensão ser a mesma através de elementos em paralelo, fontes de tensão podem ser colocadas, né, dessa forma, somente se elas tiverem a mesma tensão. A razão fundamental para isso é aumentar a especificação de corrente acima daquela de uma única fonte. Se por alguma razão duas baterias de diferentes tensões forem colocadas nessa ordem, né, em paralelo, ambas se tornarão ineficientes ou serão danificadas, pois a bateria com a tensão mais elevada vai ser descarregada rapidamente pela bateria com a tensão terminal mais baixa, né? Então aqui na figura, na verdade, a gente tem mostrando se a gente colocar com o mesmo valor, né? 12 volts em cada uma delas, o que vai acontecer? As correntes vão se somar, tá? Então eu tenho uma corrente maior aqui, é como se o circuito pudesse ser trocado por esse daqui com uma corrente maior. Já se a gente colocar duas baterias diferentes aqui, o circuito não vai funcionar, tá? Vamos agora falar então de circuitos abertos. Um circuito aberto consiste simplesmente em dois terminais isolados, sem qualquer conexão entre si. Ou seja, não tem um caminho para a corrente percorrer, né? Então o valor da corrente é zero. Isso não significa que ela não tenha tensão nesse ponto, tá? Eu não tenho corrente, mas tensão eu posso ter. Que é o que ele está falando aqui, tá? Em resumo, em um circuito aberto podemos ter uma diferença de potencial em qualquer um de seus terminais, mas o valor da corrente será sempre zero, tá? Já um curto-circuito é uma conexão direta de resistência muito baixa entre dois terminais de um circuito, né? Então eu coloco um caminho para a corrente percorrer, um fio sem resistência, praticamente, tá? E o que vai acontecer é, se eu não tenho resistência nesse fio, eu também não tenho tensão aqui, tá? Um curto-circuito pode carregar uma corrente de nível determinado pelo circuito externo, mas a diferença de potencial através de seus terminais é sempre zero. Por exemplo, né, nessa figura aqui, a corrente através do resistor de 2 é 5 amperes. Se um curto-circuito ocorresse no resistor de 2, né, se eu colocasse um fio aqui, como mostra aqui, né, eu estaria curto-circuitando esse resistor de 2, ele sairia do cálculo, tá? E aí o que acontece? A corrente enxergaria dois caminhos para percorrer, um com 2 ohms e um sem resistência nenhuma. Por quê? Se a gente fizesse o paralelo aqui desses dois caras, inclusive, né, daria zero. Então ele tem um caminho sem nada de resistência e a corrente toda vai por esse caminho, né? Então a resistência total da combinação em paralelo do resistor de 2 e o curto-circuito de 0 ohm seria zero, né? Como indica a figura B, tá? A corrente, então tá aqui. E a corrente vai subir a níveis muito altos, né? Por quê? Pela lei de Ohm, a corrente é tensão sobre a resistência, né? Então, isso aqui tende a ter uma corrente muito alta, uma corrente infinita, tendendo a infinito, né? Então, o efeito do resistor de 2 ohms foi efetivamente curto-circuitado pela conexão de baixa resistência, que é o fio, tá? A corrente máxima agora é limitada somente pelo disjuntor do circuito ou pelo fusível em série com a fonte. Então, a gente tinha aqui, para garantir, né, um fusível, né, um disjuntor, e o que vai acontecer, né? Se a gente curto-circuitar, passar um fio aqui, essa corrente sobe a níveis muito altos, e esse cara aqui vai ser rompido, né, para garantir a segurança do circuito. Por exemplo, determine a tensão
VAB, né, entre o ponto A e o ponto B. O A é o maior porque vem primeiro aqui. Né? Ou seja, o circuito aberto exige que I seja zero, né? Não tem corrente passando aqui. A queda de tensão através de ambos os resistores é de 0 volts. Então, 0 volt. Então, se não tem corrente passando aqui, a corrente é zero, não tem tensão também em nenhum desses dois aqui. Tá? Explicando aqui dessa forma. Então, a análise de lei de Kirchhoff quer dizer o seguinte: a tensão aqui é a mesma da fonte. Então, VAB é igual a 20 volts. 2. Determine VAB e VCB para esse circuito aqui. Tá? Muito bem. A corrente através do sistema é zero porque não tem um caminho fechado para ela percorrer. Certo? O que resulta em uma queda de tensão de 0 volt em cada resistor. Então, cada um desses resistores aqui é praticamente como se ele não existisse. Né? Ambos os resistores podem, então, ser substituídos por curto-circuitos, como mostra essa figura aqui. Né? Então, eu substituí um resistor por um curto-circuito aqui, porque a tensão em cima dele é zero. Tá? Muito bem, então a tensão VAB é a tensão que vem da bateria aqui. Ó. Esse ponto aqui é a mesma coisa que esse ponto aqui. Então, VAB é 10 volts. Muito bem. Já a tensão VCB exige uma aplicação da lei de Kirchhoff. Né? Então, a gente vai fazer a lei de Kirchhoff aqui. Mais E1 menos E2, né? Menos VCB igual a zero. Tá? Ou seja, a VCB é uma fonte menos a outra, dando um valor de menos 20 volts. Isso significa que está errado esse menos aqui? Não, significa só que a gente adotou uma polaridade diferente aqui, né? Então, o sinal negativo na solução indica que a tensão real VCB tem a polaridade oposta, mostrada aqui na figura. Tá? Muito bem, pessoal. Espero que a aula tenha sido proveitosa aí para vocês. Nos vemos aí no próximo encontro.